Fala pessoal, vamos falar um pouquinho sobre ocorrência da crase. Vamos mostrar para vocês alguns macetes, algumas dicas importantes que vai tirar sanar todas as suas dúvidas que você tem com relação a esse assunto, ok? Algumas dicas aí, não precisa você decorar conteúdo, não precisa você decorar conceitos imensos, complicados sobre crase. Basta você entender essas dicas que eu vou lhe dar agora, que você vai saber resolver qualquer questão relacionada ao assunto, ok? Então se liga na dica aí. Vamos fazer o seguinte, agora vamos para a dica número 1. A dica número 1 é a seguinte, para a utilização da crase. Troque a palavra no feminino por uma no masculino. Se nessa troca o A se transformar em ao, automaticamente ocorre a crase. Veja só a frase que nós temos aí, a frase diz o seguinte: todos somos indiferentes às professoras. Então vamos trocar a palavra que vem depois do as. Todos ficam indiferentes às professoras no feminino. Vamos passar para o masculino. Todos ficam indiferentes aos professores. Logo você viu que o as se transformou em aos. Por isso nós temos a ocorrência da crase. Então essa é a primeira dica para vocês, ok? Bom, mais um exemplo aí, veja aí na telinha de vocês, está passando mais um exemplo, que é o seguinte: os documentos foram entregues à juíza. Vamos trocar a palavra juíza, que está no feminino, pelo masculino. Todos os documentos foram entregues ao juiz. Portanto, aí você verificou que o A se transformou em ao. Logo, nós temos uma ocorrência de crase. Beleza, pessoal? Essa é a primeira dica. Vamos à segunda dica? A segunda dica é mais fácil ainda. A segunda dica se refere a nomes geográficos. Quando você utiliza algum termo geográfico, como que você vai saber se tem crase ou não? A regra é o seguinte: troque o A por para. Se depois do para aparecer um A, logo teremos a ocorrência da crase. Se não aparecer A, não teremos a ocorrência da crase. Veja só o exemplo aí que nós temos. Fui à França. Vamos trocar o A por para. Fui para a França ou fui para a França? Fui para a França, é evidente. Então, quando depois do para vem o A, é sinal que nós temos a ocorrência da crase. Outro exemplo, fui à Inglaterra. Fui para a Inglaterra ou fui para a Inglaterra? Claro que eu fui para a Inglaterra. Então, também temos utilização da crase. Um outro exemplo aí, que não vai ocorrer a crase. Fui a Curitiba. Ora, se você foi a Curitiba, é só você trocar o A pela palavra para. Fui para a Curitiba? Não, né? Fui para Curitiba, portanto não temos crase. Fui a Salvador, tem crase? Fui a Salvador, vamos substituir o A? Fui para Salvador e não fui para a Salvador. Portanto, como o para não pede um A após ele, não temos ocorrência de crase. Bem, a próxima dica é a seguinte, dica número 5. Veja só. Sabe aqueles pronomes demonstrativos que você tem maior dúvida, porque uma hora eles aparecem com crase, outra hora aparecem sem crase? Aquele, aquilo e aquela? Aí complica, né? Não complica nada, é só você prestar atenção nessa explicação aqui, tá? Quando houver esses pronomes aquele, aquilo ou aquela, apenas substitua ele por esta, isto ou este. É só substituir. Se você substituir, não mudar o sentido, automaticamente ocorre a crase. Veja só o exemplo aqui. Vou àquele lugar. Vamos substituir aquele por a este. Então, vou a este lugar. Não mudou o sentido, logo ocorre a crase no aquele. Vou àquelas ruas. Aquelas eu vou trocar por a esta. Então, automaticamente você tem a ocorrência da crase, porque não muda o sentido. Vou a estas ruas e vou àquelas ruas, dá no mesmo, portanto a ocorrência da crase. Ok? Então essa última dica é facinho para você entender, viu? Aquela você substitui por a esta, aquele substitui por a este e aquilo substitui por a isto. E aí, se não mudar o sentido da frase, ocorre a crase. Algumas palavrinhas aí
que vão ocorrer crase quando for locuções adverbiais, prepositivas, conjuntivas no feminino. E aí para vocês anotarem, ficar na memória guardadinha, porque aqui tem que decorar, né? Bom, pessoal, por hoje é só. Até o próximo. Um abraço, valeu!